Está começando mais um episódio do Up Podcast. Nós estamos no 8º episódio. Está acabando essa temporada que está incrível, onde nós já falamos sobre disciplina, comunicação, imagem, mentalidade, relacionamento, aprendizado, visão. E agora nós vamos conversar sobre liderança. Como ter uma equipe engajada, uma equipe que traz, de fato, resultado e como manter essa equipe sempre trazendo um resultado legal para os seus negócios, para a sua empresa. E para conversar comigo sobre isso, eu tenho aqui ela que veio lá do sul do país, lá de São Bento do Sul, formada em marketing e agora formanda, né, em publicidade e propaganda. E já trabalhou na V4 Company, uma das maiores empresas de consultoria, assessoria, enfim, de negócios, isso, de vendas. E também na Inspire Mais. Muito obrigado por ter aceito o convite, Raíssa. Obrigada a você pela oportunidade, Cássia, de estar aqui e compartilhar um pouco da minha trajetória, do meu conhecimento como líder, como designer, enfim, dessas empresas que agregaram tanto para mim e para minha caminhada, né? Show demais. Obrigado por ter aceito o convite tão prontamente, que eu te fiz assim, você vai embora? Não, vamos gravar. Em cima da hora. Aquela história, Mas não pensa, só vai. Só vai. Só que o legal é isso, né, Raíssa? Porque quando a gente tem história, experiência, né, para contar, você não precisa se planejar. Você vai ali conversar sobre sua vida, sobre sua trajetória e como isso fez você chegar até aqui, onde você está hoje, né? Porque a verdade que eu falo uma boa empresa que tem bons líderes, que tem uma boa equipe, ela desenvolve um bom trabalho. E uma empresa que desenvolve um bom trabalho, ela cria marcas, né? Exatamente. Porque, veja bem, eu já passei por algumas empresas e, sinceramente, às vezes eu lembro que já passei por elas quando eu vejo alguma coisa. Já tem outras que eu falo, cara, eu trabalhei em tal lugar. Por quê? Porque essa empresa deixou uma marca na gente através da equipe, através do trabalho, através até mesmo da reputação, da cultura, enfim. Sim. Coisas que todo líder reforça sempre para sua equipe. Exatamente. E você se tornar um bom profissional também faz parte de todas as experiências que você já teve que não foram tão boas assim, né? Então, é assim que você vai vendo como você gostaria de ser visto pela sua equipe, é assim que você vai vendo como você gostaria de ser visto pelas pessoas que trabalham com você. Então, tudo vai agregando, né? Desde do primeiro momento até você chegar onde você sempre almejou. Legal demais. Tá, vamos lá. A sua história é a seguinte, você se formou em marketing, certo? Sim. E você desenvolve criativos, enfim, você está toda na parte ali de estratégia, de marketing. E, cara, primeiro que já tem uma coisa aqui que as pessoas confundem marketing com vendas, né? Você vai me dizer melhor, só que para mim é como se fosse uma ferramenta, né? Marketing é uma ferramenta para vender melhor, certo? É uma coisa que é um amuleta do outro, né? Perfeito. Sem marketing não tem vendas e sem vendas não tem marketing também, né? Sem vendas não tem a empresa, né? Exatamente. A gente falou isso aqui no episódio, penúltimo episódio que a gente gravou aqui. A gente estava falando sobre vendas. E a ideia era justamente essa. É que vendas é o coração, é o pulmão da empresa. Então, enfim, o marketing complementa para você vender cada vez mais e melhor, né? É essencial, na verdade, né? Mas o quão desafiador é isso? Porque, cara, marketing já é uma posição muito louca, né? Já é uma área muito, muito, assim, desafiadora. Sim. E agora você liderar uma equipe... Tá, me explica. O quão desafiador foi isso? Como que foi essa história? Conta tudo para mim. Então, trabalhar com marketing realmente é um desafio, porque é uma área que está em constante desenvolvimento e crescimento por conta das inovações, plataformas e também porque nós lidamos com pessoas, né? O consumidor não deixa de ser você, a sua mãe, enfim, as pessoas que estão ali, pessoas compram de pessoas, basicamente. Certo. E liderar uma equipe dentro desse segmento é um pouquinho mais desafiador também, porque a gente trabalha muito com número, com resultado, enfim, só que a gente nunca pode esquecer que quem dá o número e quem dá o resultado são as pessoas, né? Com certeza. Eu tive experiências não tão boas do meu primeiro emprego, que não foi legal para mim, não me fez crescer como profissional, e eu levei aquilo pro coração de uma forma assim, se um dia eu tiver a oportunidade
de liderar uma equipe, eu com certeza não faria dessa forma, sabe? Legal. Então, foi o que eu falei no início. Tudo que você vai vivendo agrega para como você vai ser como profissional e como pessoa, né? Porque a gente não consegue separar o CNPJ do CPF. Então, a gente sempre vai levar os dois juntos, né? E isso foi uma das coisas que eu levei muito em consideração quando me colocaram como líder de equipe na Inspire. Então, eu lidava com 5 personalidades totalmente diferentes, que faziam coisas diferentes também. Perfeito. Uma equipe de social media, outra equipe de design que desenvolvia mesmo os criativos, né? A parte de social media que tinha estratégico, enfim, comunicação com clientes. Então, é bem desafiador de fato. E tem aqueles posts de LinkedIn que fala assim, quando você se torna um líder, significa que antes mesmo disso você já era um. Entende? Perfeito. Então, eu fui a primeira designer da Inspire quando ela chegou na cidade. Então, eu brincava com eles. Gente, eu estava aqui quando isso tudo aqui era mato. Então, eu falava para eles isso. Eu sei o que vocês estão passando. Eu sei todas as dores que vocês têm de crescimento, enfim. Até mesmo de processo criativo. Porque quando você tem que dar conta de tudo sozinho, vamos dizer assim, é bem complicado. Então, eu passei por todas as trajetórias que eles passaram, sabe? Todos certo. os desafios, enfim. E eu superei eles com a ajuda também do restante da equipe, mas também muito com a persistência de você ter um objetivo e ter uma base muito sólida, assim, sabe? Do que você é, do que você gostaria de ser, enfim. Os valores, né? Exatamente. É muito daquilo, que é uma coisa que eu falo bastante, e para mim isso é fundamental para você qualificar uma equipe, é a missão, a visão e os valores. Por quê? Qual é a sua missão? Por que a empresa faz o que faz? Aonde você quer... por que você quer que os seus liderados façam isso? Qual o motivo deles fazerem? A visão é aonde você quer chegar, né? E os valores é algo que você não pode, de nenhuma maneira, abrir mão. É inegociável, né? É inegociável, isso aí. Então, o que você disse sobre... eu tinha uma base sólida, é justamente isso. É os valores que, para você, era inegociável, você criou, né? Qualificou sua equipe em cima disso. Agora... Veja bem, a gente falou sobre as marcas que a empresa deixa na gente, né? E você disse algo aqui bacana, que é pessoas vendem para pessoas. Quando a gente fala de empresa, Raíssa, a gente sempre fala assim, vou pegar o exemplo de uma empresa tecnológica. Qual que é a empresa tecnológica que vem na sua cabeça aí? É uma empresa tecnológica, não precisa de pessoas. Por mais que a gente vê aí nas notícias, a Google está demitindo 1.200 funcionários, fulano está demitindo 5.000 e tal, por mais que a gente veja isso, o que vai ser? Não precisa mais das pessoas? Não, a gente ainda precisa de pessoas que pelo menos vai lá, aperta o botão para o computador fazer o resto. Exatamente. Né? Mas a gente ainda precisa de pessoas, porque apesar de ter uma empresa de tecnologia, uma empresa de inteligência artificial... existe uma pessoa que primeiro teve a ideia, existe a pessoa que faz a gestão dessa empresa, porque robô não faz isso, e melhor, que lidera uma equipe para que essa empresa vá para frente. Exatamente. Né? Porque tem vários pilares. A empresa, para ela chegar no sucesso, ela tem vários pilares. Venda, gestão, não sei o quê, mas principalmente também pessoas. Você qualificar as pessoas. Exatamente. Ninguém faz uma estratégia melhor do que uma pessoa, né? Então, independente da empresa de tecnologia que você tenha, com certeza há pessoas envolvidas. Eu comentava bastante com o pessoal da minha equipe, que você comentou sobre os valores, né? Certo. Eu sempre dava exemplo para eles sobre as bases sólidas, que foi uma coisa que eu trouxe para mim um dia, que mudou a minha vida mesmo, assim, sabe? Sim. Eu falei para eles, eu dei um exemplo assim, por exemplo, vocês vão construir um prédio, vocês não vão conseguir deixar esse prédio de pé por muito tempo se você não tiver uma base sólida dele. E é assim com os nossos valores, é assim com a gente. A gente tem que saber como a gente é, como a gente gostaria de ser visto, como a gente gostaria de ser. Perfeito. E aonde a gente está caminhando para chegar lá, entende? Então, você tem que ter muita certeza do profissional que você é, do que você está entregando, da sua qualidade, da sua ética, para quando alguém chegar em você e querer dizer assim, não, você não é isso aqui. E porque, querendo ou não, é um baque, assim, a pessoa bate de frente com você,
É um baque para você. Você tem que saber receber aquilo ali, né? Tem que ter postura. E ninguém vai conseguir abalar a estrutura da sua base se a sua base for sólida, entendeu? Com certeza, perfeito. E isso forma a cultura da empresa, né? Exato. Eu sempre falo que a cultura, cara, é algo... Putz, a gente estava falando aqui de um profissional antes da gente começar o podcast. E esse profissional, ele tem um baita de um conhecimento em marca, né? E uma das primeiras coisas que a gente conversou ali, que a gente aprendeu na mentoria com ele foi missão, visão e valores, né? Que foi isso que eu falei. E aí ele falou a identidade da sua marca. Cara, você é de marketing, propaganda, enfim, você sabe melhor que eu que a identidade da marca é algo extremamente importante e tem que ser clara para os líderes, para os liderados, né, para o gestor, para os clientes, para os fornecedores, né, os parceiros, enfim. E como que cria essa identidade? Não é só você pegar, colocar ali no papel, minha empresa é uma empresa honesta, né? Fazer um quadro, colocar na parede, vamos seguir esse quadro aqui, nós somos uma empresa honesta. Sim. Se não tiver honestidade do líder com a equipe, se não tiver, porque, assim, você era líder de uma equipe, e com certeza acima de você tinha algumas pessoas, certo? Sim, né? Com certeza. E daí tinha um que era seu líder, e esse seu líder tinha um líder, e daí vinha o CEO, provavelmente, né? O dono da empresa e tudo mais, ou seja... começa o exemplo é de cima para baixo. Exatamente. Para você criar todos esses valores, essa identidade e realmente isso criar a raiz, é a constância e você viver aquilo. Então, palavras da parede são só palavras, né? Perfeito. É aquela coisa, palavras ao vento, né? Apenas passam. O que você tem que fazer é viver aquilo. É inegociável, tem que ser inegociável, entende? Você precisa viver o que você está pregando ali. Você tem que viver a transparência com a sua equipe, você tem que viver a ética, você tem que viver o respeito, principalmente, porque você está lidando com pessoas, entende? Você nunca sabe o que o outro está passando. Talvez em casa ele tenha algum problema e ele não está conseguindo dar aquele resultado que você gostaria. Então, é tudo isso, sabe? É um conjunto de coisas. E você viver aquilo de verdade, entende? Legal. Aí você me lembra de uma coisa. Você me lembrou de uma coisa que eu falo sempre, que as pessoas às vezes até falam assim, Cássia, eu discordo, porque, enfim, isso pode vir de X fatores, pode ter N... Como é que fala? Sei lá, pode acontecer várias coisas para que fatores externos. Isso, para que esse problema venha de fato ocorrer. O que eu falo sempre é, o que acontece na tua empresa? Eu analiso várias empresas, né? As pessoas me procuram para mim fazer essas análises. Eu falo, o que está acontecendo? Minha equipe não vai para frente. Culpa sua. A pessoa acha ruim assim. Meu financeiro não sei o quê. Culpa sua. Culpa sua. Mas por quê? Não, Cássia. Aí é a hora que eu falo do fator, né? Não, mas a equipe tá ruim, é culpa minha. É culpa da pessoa que não quer trabalhar. É culpa de fulano que não tem caráter. Cara, você não soube qualificar. Você contratou uma pessoa que não faz parte da cultura da tua empresa. Ou, pior ainda, você não está passando a cultura da maneira correta. Às vezes você fez lá no papel um modelo de negócio, alguma coisa, colocou lá qual era a tua cultura, até fez um quadrinho e colocou na parede, mas não vive isso. E aí os seus colaboradores não vão ver esse seu exemplo. E aí eles, sim, vão ficar desengajados, eles não vão te trazer resultado, eles vão ser ruins. E a culpa é sua. O meu financeiro não sei o que, culpa sua. É bem assim então, mesmo que querendo funciona. Ou não, o líder ele tem uma carga muito grande também, né, Nossa, Raíssa? Porque demais. É você olhar uma equipe e falar assim, cara, a empresa depende dos resultados deles. Só que os resultados deles dependem de você ser um líder de performance boa, né? De alta performance. De alta performance, isso. É você ser um baita de um líder para passar as coordenadas da maneira correta para os seus colaboradores conseguirem reagir, né? E dar esses resultados que você precisa. Exatamente. Entregar esses resultados. Você precisa saber o caminho que você está trilhando e você precisa que eles confiem nesse caminho, porque nem todas as informações desse trajeto eles precisam ter. Sabe? Você precisa ter aquele discernimento de até onde eles podem ir. Legal. Então, porque existe uma hierarquia por um único motivo, né? A organização. Então, se todo mundo tivesse que saber sobre tudo, então não existiria essa tal hierarquia, sabe? Perfeito. Então, eu acho que o maior desafio é você conseguir equilibrar essas três coisas. Você saber até onde eles podem ir,
fazer eles confiarem nessa sua trajetória, que você está os levando para o sucesso, porque ninguém fica dentro de uma empresa só por amor, né? Maravilha. E você... É saber incentivar da maneira, né, que ele precisa ser incentivado, de fato. Exatamente. Perfeito. E também você lidar com essa parte humana, né? Não tem como fugir dessa parte, não tem como mesmo. É aquilo que você disse, pessoas lidam com pessoas, então você precisa saber incentivar. Eu falei aqui num podcast anterior, não lembro qual foi deles, mas eu disse assim, que um líder ele precisa entender as necessidades da sua equipe e incentivar eles naquela linguagem. Exatamente. Eu acho que foi até no podcast sobre relacionamento, se eu não estou enganada. Porque cada pessoa tem uma linguagem. E aí você tem um exemplo de uma empresa que tem lá 3, 4, 5 funcionários e um entende a linguagem do toma lá da cá. Se você me fizer trabalhar mais, eu quero ganhar mais. Já o outro, ele entende assim, olha, se você me quiser que eu trabalhe mais, eu quero tirar folga no dia tal. Né? Ou seja, um fala a linguagem do cash, o outro fala a linguagem do tempo. Né? E o líder, ele foi bem maleável. Ele falou, beleza, então faz o seguinte, você trabalha tal dia e aí você pode folgar tal dia. E você trabalha tal dia e eu te pago X por esse dia que você trabalhar. Teve gente externas, né, fora da empresa, que soube disso e, isso tá errado. Você tá fazendo errado. E aí nessa análise, nessa conversa, eu falei, não, você tá fazendo super certo. Os dois estão bem engajados? Os dois estão fazendo as suas tarefas, realizando as tarefas de forma eficiente? Estão sendo bons, né, no que eles estão fazendo? Tá ok? Estão entregando resultado? Porque também tem o outro lado da moeda, né? Uma equipe que não entrega resultado, enfim, é aquilo que eu falei. É um líder ruim, provavelmente, ou não soube qualificar? Sim. Só que também ela tem que acontecer, tem que ter uma ação para ela começar a entregar esse resultado, né? Ela tem que ter uma providência. Então, eu falei, tá bom, assim? Tá ótimo. Cara, deu super certo. Eles estão super incentivados, eles vão para... Então, perfeito. Exatamente. Né? Ainda que não tenha um padrão, mas que você saiba falar com cada um deles na linguagem que eles gostam de conversar, Exatamente. de falar, E assim né? como ele é maleável com 2 funcionários para saber como cada um vai produzir, vai chegar um momento que a equipe dele vai crescer muito e eles vão conseguir ser maleável com o restante da equipe para encontrar um equilíbrio, Perfeito. né? Tipo, de tudo para realmente produzir mais. Maravilha. Agora, como? Os como da vida. Aí é que tá, né? Porque assim, a gente tá aqui. É a tua equipe que entrega resultado. É culpa sua se ele der certo e se ele não der certo. Enfim, tudo é responsabilidade do líder. Você é o responsável. Você tem toda essa carga em cima de você. Beleza. Pensando que geralmente um líder tem não só a tarefa de liderar, mas ele tem outras tarefas também que ele realiza junto, como ele vai ser um baita de um líder, também um colaborador, e conseguir passar esse exemplo. Não é só o exemplo. Eu vou chegar às 6 horas da manhã porque todo mundo vai chegar... Aí eles chegam às 6 horas da manhã. Não tem nada a ver com isso. Como? Gestão de tempo, assim, no geral, tipo, se fosse para definir como você conseguir dar conta de tudo, Show. entre aspas, é gestão de tempo e prioridade, sabe? Você tem coisas urgentes que têm que ser resolvidas naquela hora, você tem coisas urgentes que não podem ser resolvidas naquele momento, e você tem coisas que as pessoas acham que é urgente, mas na verdade não é, ela consegue esperar, sabe? Então, você fazer a gestão de tempo e a gestão da prioridade é essencial. E em relação às pessoas, você manter o contato com eles, entende? Tipo, não só falar sobre o trabalho, também sobre o trabalho, porque é importante você saber o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo e se eles têm dificuldades ou não, sabe? Certo. Mas fazer essa gestão toda, acho que resumidamente, assim, seria a gestão de tempo e a gestão de prioridade. Ok, daí tem mais... Você falou assim, conversar, mas... Não falar sobre trabalho, mas também um pouco do externo ali e tal. Aí tem uma linha bem tênue, né? Porque quando você abre também demais ali a sua vida, ou, enfim, cria uma determinada intimidade, é aquele problema que você enfrenta um desafio que a pessoa passa a não te respeitar. Ele te conhece... Entre a liberdade e a libertinagem, né? Tipo, a liberdade vira libertinagem e acaba... Bem isso. Como que você mantém a equipe nesse caminho... para não passar para a libertinagem, como você falou, e ele
continuar te respeitando e trazendo os resultados, você continuar cobrando, porque querendo ou não, a gente às vezes tá romantizando aqui liderança, né? Falando assim, vai lá, conversa com o seu colaborador, é legal. Vai dar tudo certo, ele vai é dar super tudo certo, tranquilo. tomar uma cerveja com ele, ok. Não é Não. só isso. Tem um momento que realmente o colaborador não vai performar bem e você precisa dar aquela, né? Você precisa conversar, você precisa... incentivar, só que talvez de uma forma mais firme, porque você também não pode ser tão, assim, aberto, enfim. Exato. Então, qual é ali, como você faz para ele te trazer o resultado, mas você não abrir esse relacionamento com ele a ponto dele passar a te desrespeitar, sabe? Cara, é difícil, né? É difícil, mas eu acredito que dá pra resumir em postura, sabe? Você saber... Nossa, parece muito, assim, bobinho, né? Da minha parte, mas é real, assim, o tom de voz que você usa, a forma que você se porta, como você tá sentado enquanto eles conversam com você, sabe? Tipo, toda essa linguagem isso, corporal, né? Cara, influencia na forma que a pessoa tá te vendo, entende? Então, em momentos que eu precisava ser mais firme, eu já deixava claro no início da reunião, porque graças a Deus e também a toda essa trajetória que eu tive, a minha relação com a minha equipe era muito boa. Apesar de ser 5 pessoas, era, tipo, tudo ok, assim, sabe? Entre nós. Apesar de também eles serem muito diferentes uns dos outros. Eu conseguia deixá-los juntos, engajados, tanto comigo quanto entre eles, assim, sabe? Então, eu sempre fui muito sincera. O fato de eu conseguir chegar e mostrar para eles uma coisa que não estava certa, sem trazer tanto esse lado pejorativo, sabe? Tipo, apontar o erro. Certo. Sempre, assim, não ajuda, entende? Então, eu sempre tentei ser firme, sincera, só que sem dar tocar na ferida do profissional. Porque quando você vai chamar a atenção de alguém e falar, tipo, Cássia, esse trabalho que você tá fazendo não tá bom. Não é o que você fala, é como você fala, sabe? Eu acho, e se eu estiver errada, você me corrige, mas eu imagino que seja você agir ali na conciliação. Não existe equilíbrio, não existe estabilidade, mas tem a conciliação, né? Que é assim, se você entre a liberdade e a libertinagem, tá ali a liderança, né? Entre você ser firme e você ser desrespeitoso, tá ali a liderança, né? Então, assim, é sempre você agir no meio dos dois extremos. Nem tão firme, nem sempre tão firme, nem sempre tão liberal. Exatamente. Nem sempre tão, sei lá, engraçado, aberto, nem sempre tão fechado, né? Inacessível, onde as pessoas não conseguem nem conversar com você, nem te alcançar. Ou é bem isso que você falou, né? A pessoa tá lá te passando um problema, porque se você é o líder, você é referência. Ele às vezes tá lá te passando, olha, tá difícil performar por conta, sei lá, do equipamento, não tá legal e tudo mais. E você tá tipo... Ok, e aí? Já acabou, Jéssica? Não é Não, assim. difícil, né? Realmente. Então, eu acredito que tá ali. Sim. Tá no meio termo, né? Vamos assim dizer. Exatamente. E também eu trazia muito, tipo, quando eles me traziam um problema, eu tentava fazer perguntas, assim, que faziam eles pensar se aquilo ali era realmente um problema ou não, sabe? Sim, porque legal. às vezes um cliente fala... você entende B, e aquilo ali vira uma tempestade num copo d'água. E, no fim, você só precisa, assim, parar e ler de novo, Sim. Entendeu? Precisa analisar, né? Exatamente. Não ser emocionado, basicamente, assim. Legal. E questão, assim, Raíssa, você falou de conversa, né? Você tem que estar constantemente conversando com a equipe e tal, legal. Mas, e daí? Como que é feito isso? É um negócio mais personalizado? Porque tem gente que precisa da sua atenção individualmente, né? Você tem que... Nossa, a Raíssa, ela precisa que eu fico mais com ela. E aí você precisa atender ela de uma certa forma. E aí o restante... a Wanda e a Carol já são pessoas que a gente consegue conversar com as duas de uma vez. Então, você consegue simplesmente ir ali, Wanda, Carol, vamos resolver a situação assim, assim, assado, tal... E como que você tem esse atendimento, esse treinamento, essa conversa, essa reunião especializada sem que gere até mesmo uma intriga entre eles?
Assim, a gente fazia o one-on-one, que era uma reunião só Cara a só cara, eu e o legal. outro integrante da equipe com cada um deles. Certo. E a gente tinha as reuniões que eram Então isso acontecia a com equipe todos, é meio padrãozão. com Legal, todos, sempre legal, com legal. todos, porque tem coisas que a forma que você vai falar com fulano não vai ser a forma que você vai falar com Show. ciclano, porque um deles era mais fechado, era mais sério, então eu tinha que saber como me comunicar com ele. A outra era mais jovem, era mais ingênua, então eu ia falar com ela de outra forma, Perfeito. entende? Então você precisa saber se comunicar com qualquer Legal. tipo de pessoa. Legal. Mas a gente sempre fazia reunião de one-on-one, a gente fazia daily, que era todos os dias, porque para você fazer a gestão da equipe e ela ter resultados, você precisa saber o que eles estão fazendo. E para você saber o que eles estão fazendo, você precisa ter um momento de acompanhar, entendeu? Show. Então, o momento de acompanhar é o momento que você organiza o dia, você organiza as demandas, porque tem, às vezes, coisas que vêm de cima, por exemplo, que você precisa encaixar no dia a dia deles ali para eles fazerem, você precisa fazê-los entender que aquilo ali é urgente, sim, Legal. porque eu estou passando aquilo para eles, entende? Sim. Então, o daily para organizar o dia, o one-on-one para você entender, e esse momento de one-on-one é o momento em que você fala sobre performance, é o momento que você fala sobre resultados, sobre como eles estão pessoalmente também. Show, porque tem bacana. coisas Isso que é importante. tem coisas que eu falo para você que eu não vou falar para outra pessoa, que eu não falo para ciclano, que Bacana, eu não falo legal. para fulano. E é Legal. aquela coisa de você deixar a pessoa confortável também, né? Por isso que eu falo, a linguagem corporal, o tom de voz que você usa, a forma que você fala, é muito importante quando você vai lidar com pessoas, entende? E isso não é só para liderar pessoas em equipes, enfim, é para todo mundo. A forma que você conversa, Geral. até num comércio, num mercado, numa fábrica, você precisa saber a entonação de voz, você precisa saber como você está se comunicando com ele, sabe? Não precisa ser agressivo em alguns momentos e dócil em outros, enfim. Perfeito. E aí eu me questiono de algo aqui. Quando, na conversa ali individual, com certeza, como você falou, ali você analisa você analisa e conversa com ele, né? Quando a pessoa tá performando bem, quando não tá, como que você chama atenção e tudo mais. E com certeza ali você fala, putz, a Cássia tá indo bem mais ou menos. Quando é a hora de você dar aquele puxão e é a hora de você falar assim, não, realmente não dá, vai com Deus, né? Tipo, infelizmente acabou sua jornada aqui porque não dá, né? Porque assim, às vezes não entregou o resultado. Por quê? Falta de motivação? Beleza, mete motivação desse cara. Porque o computador que ele tá lá desenvolvendo o criativo não é tão bom assim? Beleza. Vamos melhorar isso, né? E as ferramentas de trabalho. É o ambiente, beleza, né? Joga uma cultura mais legal, começa a trabalhar uma cultura diferente lá com ele. Fechou, tá falando a linguagem dele. Tá tudo ok. E mesmo assim, não vai, né? O que tem de errado? Então, tá na hora de você... como é que fala? Abrir mão, né? Libertar desse mau funcionário. Quando é essa hora? Qual é o... Putz, acabou. Agora eu preciso que ele vá com Deus. Tem vários parâmetros, assim, né? Porque tem momentos que você... Cara, esse é um momento bem difícil, na verdade. É um dos mais difíceis, acho, que você liderar uma equipe. É esse momento que você precisa abrir mão da pessoa. Porque antes de você abrir mão dela, significa, pelo menos da parte da minha liderança e da grande maioria das lideranças que eu vi acontecer, é um momento que você dá muitas chances. No caso, você dá muito apoio, você quase leva a pessoa dentro da sua mão, assim, sabe? Sim. E o momento de você desligá-la ou abrir mão dela, da prestação de serviço dela, certo, é um momento difícil porque você tem que abrir para ela tudo que você já fez por ela e tudo que não deu resultado, isso. entende? Então, eu fiz tudo isso e não exatamente. deu esse resultado. E você buscar todas essas vertentes e coisas para a pessoa dar resultado também é desafiador, porque quando a pessoa é muito fechada, quando ela não conversa muito, não abre o problema, é bem difícil, porque você não sabe para onde correr, você fica tipo cego em tiroteio, assim, sabe? Realmente. E é bem, bem complicado. Quando chega esse momento, é porque você realmente já tentou de tudo, assim. É nesses one-on-one que a gente vê
quando a pessoa tá com problemas, entende? Por isso que é importante você manter essa comunicação, porque não é uma coisa que vai te pegar desprevenido, tipo, de repente a Cássia produz isso aqui e do nada ela, tipo, baixa, Sim. entende? Não é uma coisa que funciona dessa forma. Ela vai caindo aos poucos. Sim, muito provavelmente deve ter um fator ali que tá, né, fazendo com que ela vai perdendo a sua... E assim, basicamente Sua é a comunicação para você tipo, descobrir o problema que ela tá tendo e Certo. como tá sendo a performance dela, sabe? Comunicação é essencial, na verdade, de todas as formas, né? Com dentro certeza. da empresa. E é difícil, né, Raíssa? Porque, assim, cara, quando você chega ao ponto de abrir mão de um funcionário, primeiro que é aquilo que a gente falou lá no início, é uma pessoa. Essa pessoa tem suas necessidades, às vezes, enfim, é uma mãe, é um pai, é alguma coisa. E, cara, primeiro você tá... É uma pessoa, você tá lidando ali com sentimentos e tudo mais. Só que é aquilo, né? Você tem que fazer o que é necessário para você alcançar o resultado. Porque Exatamente. a empresa não deixa também de ser uma pessoa, entre aspas, né? Até porque ela tem o seu próprio registro lá, o CNPJ. Então, ela também eu costumo dizer que ela é uma pessoa. Pronto, né? E tem uma mente por trás dessa empresa, ok? Sim. E essa pessoa também sofre quando as outras que estão ali com ela constantemente não traz o resultado. Na verdade, ela é a que mais sofre. Sim. Porque é uma equipe que não traz resultado, é uma equipe que não vende, que não entrega o que... não vende ou não entrega o que vendeu, né? Exatamente. E aí vai cair o faturamento, e aí você começa a ruir, enfim. Então, é difícil. Porém, né? Apesar de ter essa dificuldade de você... Pô, tem que tirar uma pessoa da empresa e ser algo necessário, é algo que a gente tem que saber identificar. E aí eu vejo que o empresário ele pode errar em 3 pontos ali. Na contratação, contratar uma pessoa que não faz sentido nenhum para a cultura da empresa. Aí eu volto lá de novo, já vou fazer um adendo aqui. Por isso a cultura da empresa é necessária quando você abre. É desde o início que você trabalha em cima dela. Ela Exatamente. é aquela base sólida que a gente conversou. Exatamente. Você precisa ter ela muito bem consolidada, principalmente dentro de você, para você conseguir fazer uma contratação tipo que seja eficaz. Perfeito. Que seja bem eficaz mesmo. Porque normalmente quando você faz essa contratação assertiva, Legal. dificilmente esse funcionário vai ser demitido. E se ele resolver sair, vai ser porque realmente ele precisa bater asas, vamos dizer assim, sabe? Perfeito. Então, é bem isso. Então, é na contratação, é onde você pode errar por não ter conhecimento da sua cultura e acabar contratando uma pessoa que não faz nem sentido para você. Na qualificação, acredito que você erra na qualificação também. Quando você não qualifica aquele funcionário da maneira correta, porque é aquilo, cada um tem um jeito de conversar, de lidar, de reagir. Então, você tem que conversar, qualificar e delegar nessa linguagem. Se eu sou uma pessoa mais agitada, né, você vai delegar eu para uma função que faça sentido para mim. Não adianta você querer pegar uma pessoa agitada e colocar ela na frente de um computador para ficar lá assim o dia inteiro. Você tem que pôr ela para agir, para vamos embora, tá. Enfim. Então, você erra na qualificação, qualifica errado, ou qualifica para a função errada, enfim. E o terceiro ponto que um líder pode errar com uma equipe, na minha opinião, é quando delega. Às vezes você contratou certo, você qualificou certo, só que você esquece do funcionário. Contratei você para ser minha marqueteira, vai, um exemplo aqui. Qualifiquei você para a função que eu preciso. E aí eu simplesmente falo, beleza, Raíssa, agora eu vou lá para São Joaquim trabalhar e você vai ficar aqui se virando sozinha. Eu esqueço você, fico um mês lá. Depois de lá eu vou para outro lugar, depois para outro e a gente nem conversa, não tem o one-on-one igual você falou, não tem as reuniões de alinhamento, nem individual, nem com a equipe, não tem nada. Né? Então a gente erra também quando delega e não confere. E aqui a gente paga de 2 formas. Primeiro que a produtividade sua vai cair. Segundo, que a pessoa pode até cometer um grande erro onde a empresa paga. Exatamente. Né? Daí são casos mais extremos. Mas, enfim, aí é que tá. Então, eu vejo que o empresário, tá na hora de expandir. Você só expande quando você tem uma equipe, né? Ou contrata uma equipe para fazer algumas funções, que você delega algumas funções para você ir cada vez mais longe. Então, quando você... Quero expandir, está na hora de expandir, tenho capital para isso, tenho conhecimento para isso, vamos para cima? Vamos. Você vai contratar uma equipe. Se naquele momento da contratação você contratou errado,
ali na frente vai te dar um problema. Se você contratou certo, qualificou errado, ali na frente vai te dar um problema maior ainda. Se você contratou, qualificou, delegou, mas não conferiu, não está constantemente em conversa com esse funcionário, com esse colaborador, pior ainda. Então, sempre o líder, ele é um ativo. Eu costumo dizer que líder não é cadeira. Não é só mais uma cadeira na mesa ou a cadeira principal da mesa. É uma posição, é uma força, é uma base, um apoio, vamos assim dizer. Porque eu conversei com determinadas pessoas em um período da minha vida, e aí eu estava falando sobre liderança, sobre você expandir a empresa, na verdade. E é como eu disse, quando você vai expandir a empresa, você precisa de equipe. E daí foi assim, cara, beleza, vamos expandir? Vamos, contrata, qualifica, delega. Posso ir para casa assistir televisão porque agora eu fiquei rico? Se você é um bom líder. Ah, Cássia, mas eu tenho um líder que lidera o pessoal do marketing. Só que quem que é o líder do líder que lidera o pessoal do marketing? Né? Exatamente. Então, até mesmo se você for lá da hierarquia, o top da posição, galera, se você for lá o último, como é que fala? O CEO. Isso, o CEO, mas eu digo assim, se você for o primeiro lá da pirâmide, vamos assim dizer, e você não qualificar e não estar presente na vida dos que estão abaixo, cara, não faz sentido. Exatamente. Né? Não tô falando do CEO estar presente no operacional, para isso ele tem líderes, mas ele está presente na vida dos líderes. Exatamente. Desse pessoal. A gente fala em casa que o exemplo arrasta, né? Então, você precisa estar lá. Você quer os seus funcionários produtivos, você quer eles todos os dias lá trabalhando, produzindo. Legal. E contentes com o ambiente de trabalho, você também precisa estar feliz, contente e presente no seu ambiente de trabalho. Perfeito. Legal. Agora, é aquilo, né? A gente, conversou aqui sobre... Saca essa cara, Raíssa? A pessoa tá, tipo, com medo. Medo do que tá por vir. Não, mas olha, conversamos aqui sobre o que é uma liderança de fato, né? Como você qualificar uma equipe, como você manter essa equipe engajada, um pouco da sua história e tal. Beleza. Pro pessoal que tá escutando a gente em casa, tá escutando e fala assim, beleza, eu tenho lá a minha equipe, tô abrindo um empório de vinhos, tô expandindo a empresa para outros estados, vou qualificar, vou contratar um pessoal, vou qualificar. Mas o que eu tenho que fazer de fato? Qual é a dica que você dá para esse pessoal? Agora, sim, eles estão lá assistindo o nosso podcast e agora eles vão terminar de assistir o nosso podcast, vão guardar o celular, o computador, enfim, e vão falar assim, vou contratar agora. Qual é a dica que você dá para eles contratar, qualificar, delegar e se manter sempre ativo na vida desses liderados para que eles entreguem um resultado positivo? Cara, eu acho que assim... Eu acho não, tenho certeza. Quando você pensa em todas essas formas, primeiro você tem que lembrar, de novo, bato muito nessa tecla, você está lidando com pessoas. Isso é muito importante. Você precisa ter ética, você precisa ter respeito e você precisa ter empatia. São, acho que, as três bases para você conseguir contratar, qualificar e delegar. Entende? Legal. Por exemplo, quando eu fui fazer o processo seletivo para uma pessoa nova da minha equipe, eu recebi vários currículos e tal, e a gente foi separando todos aqueles currículos e num total deu 5. E eu marquei todos eles para o mesmo horário, para ter uma conversa com todos eles, assim, ser bem... Show. Uma conversa mesmo, não ser aquela coisa... que você fica com medo, que você fica tenso, sabe? Aquela coisa, tipo, meu Deus do céu, eu não posso falar nada aqui que com certeza vou ser desqualificado. Legal. Eu quis conhecer todos eles, eu quis saber como eles chegaram até o design, eu quis saber de onde eles eram, como eles trabalhavam, qual que era o processo criativo. Enfim, eu deixei todos eles falarem e, no fim, eu deixei claro para eles como que funcionavam as coisas dentro da minha equipe, sabe? Que uma coisa que eu deixei muito clara para eles é que eu nunca vou ser a pessoa, o carrasco, que vai ficar em cima de você, te cobrando, e que você vai chegar em casa e pensar, meu Deus do céu, que guria chata, sabe? Mas eu também não vou ser aquela que você olha e fala, ai, tadinha, entendeu? Porque não é assim que funciona. Perfeito. Tipo, eu tenho responsabilidades e eu vou dar conta delas,
Só que para dar conta das minhas responsabilidades, eu preciso que vocês também tenham responsabilidades. Legal. Entende? E um dos valores que eu trouxe para eles nessa conversa foi o respeito entre todo mundo, porque ninguém merece um ambiente de trabalho caótico, com falta de respeito, enfim. Uhum. Eu não ligo se às vezes sai um palavrão ou outro, essas coisas assim, desde que isso não atinja a integridade de nenhum das pessoas que compõem a equipe, né? Sim. Então, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de falar, enfim. E trouxe tudo isso para a mesa, para eles, assim, sabe? Legal. E enquanto você vai falando, você vai vendo a reação das pessoas. Igual você falou assim, o que você tá com essa cara aí, Reis? Tipo, você consegue ver no semblante da pessoa quando ela tá achando aquilo ali uma baboseira, quando ela tá achando aquilo ali, tipo, nossa, massa, legal. Sabe? E quando a pessoa realmente tá com vontade de estar ali. Entende? Perfeito. Então ali já foi caindo uns 3. Isso, entendeu? Esse que você tá vendo na cara dele, que ele tá achando que é uma bozeira, já é um que você põe numa listinha ali e exatamente. Fala, vou monitorar, porque esse aqui pode ser que me dê um assim, probleminha ali na frente. Você tem que pensar que quando você contrata uma pessoa, você não contrata ela para ela ficar naquela posição para sempre. Legal. Você contrata ela para ela crescer. E para a pessoa crescer, ela precisa ter um posicionamento de pessoa que quer crescer, que quer estar perfeito, ali, que tem essa vontade, sabe? Que realmente compra a ideia, né? Exatamente. Então, começa desde a contratação mesmo, entende? Legal. Você precisa ter esse jogo de cintura para você saber quando a pessoa tá levando aquilo ali a sério, entende? Então, só nessa conversa ali, só nesses 20 minutos que a gente teve ali trocando ideia, já caiu uns 3. Muito entendeu? Sim, perfeito. Muito do que você falou aqui, eu vi na cultura. Se eu puder dar uma dica para você que está aí em casa, escutando a gente, você vai sair aqui agora e falar, beleza, vou crescer minha empresa, vou sair contratando agora. Minha dica é a seguinte, Raíssa, muito do que você disse é cultura. O respeito, é você tratar o amiguinho com... não ferir a integridade do cara, tal, não sei o quê, o ambiente. Tudo isso é a cultura que você, como líder, vai proporcionar. Então, primeiro de tudo, tenha a cultura clara. Exatamente. Sabe uma coisa que a minha mãe fala desde criança? Mãe, você tá ouvindo aí, você vai ficar até com orgulho. Porque é uma coisa que eu trago assim, ó, desde sempre, desde a escola, assim, sabe? Certo. Que quando você entra pela porta da frente, você sai pela porta da frente. Então, para você percorrer todo esse trajeto de entrar e sair pela porta da frente, você precisa ter a cultura, principalmente porque você está dentro de uma empresa, então você precisa ser adepto a ela, certo. E você tem que ter o respeito. Então, se você tem essas duas coisas dentro de uma empresa, você vai conseguir crescer com certeza. Maravilha, sabe? Maravilha, é isso aí. Então, a cultura é principal. E eu acho mesmo que o empresário, que ele não tem uma cultura definida da tua empresa, né? Ele não sabe, enfim, quais são os seus principais valores, a sua visão, a sua missão, a identidade da tua empresa, cara... Sério, volta no passo anterior, faça isso antes de você querer delegar algumas funções, antes de você querer contratar uma equipe, porque a chance de passar uma cultura errada para essa equipe é grande, depois você vai falar assim, o povo não quer trabalhar, eu escuto muito isso. Não tem gente que quer trabalhar. Eu falo, não, você que não sabe vender para quem não tem serviço. Exatamente. Ou até mesmo para quem tem serviço, cara. Às vezes você acha uma pessoa boa, fala assim, cara, vamos fazer um projeto junto? Se você souber vender, a pessoa topa, né? Agora, se não... Você também está falhando ali. Então, a cultura, para mim, é o primordial. Assim. Você saber o que é a sua empresa, quais são os valores inegociáveis da sua empresa e onde você quer chegar. Exatamente. Ponto. Mais processo. Exatamente. Qual é um processo? Não adianta você pegar, contratar um cara agora e falar assim, esse aqui vai ser meu gerente. Pum, colocar o cara de gerente. Não sabe se ele é realmente a pessoa que tem essas qualificações para isso. Se ele tem jeitos, né? E até mesmo a inteligência emocional para lidar com outras pessoas que vão estar abaixo, entre aspas, na hierarquia, né? Enfim, se ele não sabe se ele tem esse conhecimento para lidar com isso, ele simplesmente pega e vamos junto, vamos fazer e tal, e vai fazendo de qualquer jeito. Existe um processo. E um processo para você qualificar e delegar uma equipe, na minha opinião, ele funciona mais ou menos assim. Raíssa, vamos criar eu tenho uma fábrica de água e eu estou te contratando para você trabalhar comigo. Vai funcionar assim. Eu quero que você aprenda a colocar água dentro da garrafa. Beleza? Esse é o processo que você vai fazer dentro da empresa. Primeiro, eu faço e você vê. Porque, primeiro, você também aprende vendo. Segundo, eu faço e você me apoia. Então, eu pego a garrafa, você pega a água. E eu coloco lá dentro da garrafa.
Terceiro, nós fazemos juntas. Então, ó, vamos lá, vamos voltar no primeiro. No primeiro, eu fiz, você observou. No segundo, eu fiz, você me apoiou. No terceiro, nós duas fazemos junto esse processo. No quarto passo, você faz e eu observo. No quinto, você faz e eu te apoio. No terceiro, você faz e eu vou estar sempre ali. Mas, olha, teve um processo, teve uma escada. E não adianta você colocar uma pessoa dentro da empresa hoje e falar assim, você vai fazer isso, colocar a pessoa para fazer, virar as costas, tá, agora eu vou assistir televisão, ou eu vou, sei lá, vou para Marte, e abandonar o seu colaborador lá dentro. Tem Exatamente. que haver um processo de qualificação, um processo onde a pessoa vai entendendo cada vez mais sobre a empresa, né? E vocês vão passando junto por isso, porque esse processo que eu falei de eu faço, você observa, você faz, eu apoio, nananã, é aquele processo que você se conecta com o seu colaborador. E ali, se você perceber, cara, não tem conexão entre eu e ele, ali você já tá vendo que talvez a contratação tenha sido errada. Bem né? isso aí. Beleza? Então, o processo faz parte. Com beleza? certeza. Constância. Porque, beleza, passamos pelo processo. O funcionário tá bom, agora ele sabe colocar água na garrafa. Vambora? Não, você precisa se fazer presente. Reuniões individual, reuniões de equipe, colocar os resultados, colocar a visão, reforçar os objetivos. Exatamente. Uma equipe que não sabe para onde ela tá indo. Qualquer lugar serve. Não E é? é aquela coisa, se você delega e você não acompanha o processo, ou se você não se faz presente, como você comentou, Perfeito. a liberdade vira libertinagem, entendeu? Então, eles precisam ver que você está ali. Legal. Porque se eles sentirem que você tá longe em algum momento, ou que você não tá dando bola, que você não tá ligando, enfim, Legal. a liberdade vira libertinagem. Você não precisa estar em cima o tempo todo cobrando igual um Sim. carrasco, mas eles precisam saber que o que eles tem um estão líder. fazendo está sendo monitorado, Sim, entendeu? com certeza, é isso aí. E eu falei da constância e, por último, na minha visão, presença. Né? Apesar de que eu quero que todas as empresas cresçam. E aí, quando as empresas crescem, quanto mais elas crescem, mais equipe tem, mais líderes tem. Então, você está cada vez mais acima, né? O CEO, o proprietário. Mas aí ele tem que se fazer presente na equipe e ponto, acabou. Acabou. Sim. Acabou, Raíssa, vambora. É isso. Cara, que legal, hein? Aprendi muito. Aprendi demais com você. E a gente sempre tem um pouquinho mais pra aprender, né? Nossa, eu tenho um pocão pra aprender, você não tem noção. Foi um trajeto, tipo... Não foi um trajeto muito longo, não foram 10 anos de liderança. Foi quase um ano liderando e deu pra aprender bastante coisa. Nossa. E a empresa também em si dava muito apoio nesse sentido de você conseguir liderar, enfim, no geral, né? Então, eu tenho bastante orgulho de ser jovem e ter tido essa experiência e conseguir levar ela muito, muito clara para mim, para as minhas novas experiências e conseguir, na verdade, agregar bem mais, né? Cada dia que passa, aprendendo mais, porque Legal. lidar com gente é osso. É difícil. Afinal, você tá lidando com diversas personalidades, né? Tá lidando com uma pessoa super... E às vezes uma pessoa tem 10 personalidades. É complicado. Aí esse daí, ele precisa de um atendimento especializado. No caso... do médico. Não, brincadeira. Mas, cara, que legal. Aprendi muito com você. Gosto sempre de trazer pessoas aqui que têm história para contar, tem como contribuir, né? Para os nossos ouvintes em casa. Até porque a galera que está em casa, o nosso público aqui é um público que também está começando, né? Então, é difícil você pegar uma referência de uma pessoa que já está muito à sua frente, já está muito acima de você, assim dizer. Sim. Né? Eu usei 2 termos aqui que a internet vai me cancelar. Acima e à frente. Não é que as pessoas estão acima e à frente, mas assim, pô, você vai se comparar com um bilionário? Não, agora não. Espera, né? Então, Exato. é legal você aprender com pessoas que também estão nessa jornada, né? Trouxe uma pessoa aqui que ela tinha passado por uma transformação na carreira com 40 e poucos anos de idade. Pô, pra uma pessoa que tá lá me assistindo, que tem 40 e poucos anos, que tá querendo largar esse emprego que tem pra empreender ou pra fazer algo diferente, aquilo foi uma inspiração. Então, é o que eu digo. Eu gosto sempre de trazer pessoas aqui que estão na mesma caminhada que nós, pra gente aprender com a experiência, com a história dessas pessoas. E você é uma delas, e eu te agradeço por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Foi um papo muito legal.
E fico feliz. Espero ver você na próxima temporada. Com certeza estarei aqui. Até porque tem muita coisa legal aí, né, Raíssa? Tem muita coisa na cabecinha. Tem bastante coisa. Na próxima temporada dá pra gente mostrar muita coisa. Se o pessoal do marketing da empresa, gente, ajudar, dá pra mostrar muito na próxima temporada. Tem um desafio. Você gosta de desafio? Sempre Gosto. bom. Gosto. Vamos lá, o desafio é bem simples. Eu e você junto, a gente olha pra aquela câmera no 3 e a gente vai falar, dê um up. Tá. Beleza? Será que a gente consegue? Acho que sim. A gente tem apoiadores. Dá uma olhada nas apoiadoras. Elas estão assim. Vocês não estão vendo, a gente tá vendo. Elas estão aqui, ó. Obrigado. Valeu. Tá? Tamo junto. Valeu mesmo. Obrigado por ter aceito até hoje todos os convites que eu te fiz, que eu coloquei você no meio das minhas loucuras. Você aceitou todos e tá fazendo tudo com muita maestria. Cara, devia ter te conhecido antes. Foi um momento bom de não saber dizer não. Não, mas você vai ver que a gente tem muito pra agregar uma na vida da outra, cara. A gente tem muito pra crescer. São Joaquim, São Bento, Sul, é tudo nosso. Com certeza. Yes. Paranazão. Só que na próxima vida, se é que existe, faz favor de vir sem a bagagem que você trouxe junto. Sem a minha mala sem alça? Isso. Né? Que daí já dá uma ajudada. Tá bom. No 3. 1, 2, 3, dê um up. Beleza? Tá, então vamos lá. 1, 2, 3. Dê um up.